Há um óleo que custa o a $3 em qualquer loja de produtos naturais nos Estados Unidos, que interrompe o envelhecimento precoce em sua fonte biológica. Ele não funciona mascarando os sinais visíveis na superfície da pele, nem preenchendo temporariamente uma linha ou paralisando um músculo, mas neutralizando a cascata de estresse oxidativo que impulsiona todas as formas de envelhecimento precoce da pele antes mesmo que chegue à superfície. Um frasco trata todo o seu rosto, pescoço e mãos todas as noites por 3 a 4 meses. Ele inunda as camadas vivas mais profundas da derme com o composto antioxidante de origem vegetal mais potente já medido em laboratório. Este é um composto tão estruturalmente eficaz na neutralização dos radicais livres gerados pela radiação UV, poluição, hormônios do estresse e subprodutos metabólicos que pesquisadores da Universidade de Bordeaux o descreveram como um escudo biológico para o tecido humano. Comunidades indígenas na bacia amazônica aplicam este óleo em suas peles há mais de 500 anos. Pesquisadores marítimos franceses documentaram seus efeitos no tecido humano já em 1535. Um ensaio clínico duplo cego e controlado por placebo, publicado na revista Skin Pharmacology and Physiology, confirmou reduções mensuráveis nos marcadores de dano oxidativo da pele, melhorias visíveis na suavidade da pele e uma desaceleração estatisticamente significativa na taxa de degradação do colágeno após 8 semanas de aplicação tópica diária. Esse ensaio foi revisado por pares, publicado e citado por pesquisadores subsequentes em 4 países. A indústria global de cosméticos de os 582 bilhões narles o absorveu em completo silêncio. Eles não pararam de recomendar este óleo porque ele falhou. Eles pararam porque funcionou bem demais. Um óleo que custa os $3 e interrompe o envelhecimento precoce permanentemente a nível celular não pode sustentar um creme anti-envelhecimento de Ustatas 70 que acaba em 6 semanas e precisa ser reposto pelo resto da vida de um cliente. E o que não pode sustentar esse ciclo de recompra não pode sustentar esse império. Esta é a história do óleo anti-envelhecimento mais barato já documentado e da indústria de cosméticos que entrou em pânico quando percebeu que você estava perto de encontrá-lo. Agora, vamos ver onde essa história realmente começa. O ano é 1535 e um explorador francês chamado Jacques Cartier está navegando pelo congelado Rio São Lourenço, no que hoje é o leste do Canadá, na metade de sua segunda expedição ao continente norte-americano. Sua tripulação está morrendo. 25 homens já sucumbiram ao escorbuto, o colapso oxidativo catastrófico que ocorre quando o corpo humano é totalmente despojado de suas defesas antioxidantes. O próprio Cartier está preparando uma lista dos mortos quando um grupo de iroqueses se aproxima de seus navios encalhados. Eles olham para os homens moribundos. Eles desaparecem na floresta. Eles retornam com galhos de uma árvore que os iroqueses chamam de aneda. Eles retiram a casca, fervem-na em um chá e instruem os marinheiros franceses a bebê-lo e aplicar o resíduo em suas peles. Em 2 semanas, todos os membros sobreviventes da tripulação de Cartier haviam se recuperado. Cartier documentou os eventos no diário de sua expedição. Um dos relatos mais detalhados sobre a medicina botânica na literatura de exploração europeia do século XVI. A árvore era o pinheiro branco oriental, Pinus strobus. Mas a química ativa dentro daquela casca, o composto responsável por cada recuperação que Cartier testemunhou, não era exclusiva do pinheiro branco. Pertencia a toda uma família de moléculas chamadas proantocianidinas oligoméricas, ou OPCs, que estão presentes de forma concentrada na casca dos pinheiros marítimos que crescem ao longo da costa sudoeste da França. E quando um pesquisador francês chamado Professor Jacques Masquelier isolou e estudou as OPCs da casca do pinheiro marítimo pela primeira vez em 1948, ele não estava descobrindo algo novo. Ele estava dando um nome de laboratório a algo que os iroqueses sabiam há 500 anos e que Cartier vira reverter a demonstração mais dramática de destruição celular oxidativa que um corpo humano pode sofrer em 14 dias com chá de casca e resíduos da floresta.
O óleo prensado a frio das sementes do pinheiro marítimo, o óleo de semente de pinheiro rico em pycnogenol, está na prateleira de uma loja de produtos naturais, agora mesmo por os tracers. E a indústria de cosméticos passou 70 anos garantindo que você associasse a palavra pycnogenol apenas a suplementos de marcas caras, não a um frasco de Usastreicheln que faz a mesma coisa aplicado diretamente na pele envelhecida. Aqui está exatamente o que é o envelhecimento precoce e por que este óleo o interrompe. O envelhecimento é inevitável. O envelhecimento precoce não é. A distinção importa enormemente e é a distinção que a indústria de cosméticos passou décadas obscurecendo deliberadamente. Porque um cliente que entende a diferença entre o envelhecimento cronológico inevitável e o envelhecimento oxidativo evitável é um cliente que faz perguntas muito diferentes em um balcão de beleza. O envelhecimento cronológico é a redução lenta e geneticamente programada na síntese de colágeno, na taxa de renovação celular e no suporte hormonal que todo o corpo humano sofre, independentemente do ambiente ou comportamento. É real, é gradual e é responsável por aproximadamente 20% do envelhecimento visível da pele que a pessoa média experimenta aos 50 anos. Os 80% restantes, as linhas profundas, a flacidez, as manchas, a perda de luminosidade, o colapso estrutural acelerado, são o envelhecimento precoce. E o envelhecimento precoce tem um impulsionador principal, o estresse oxidativo. Toda vez que a radiação UV atinge a pele desprotegida, ela gera espécies reativas de oxigênio, moléculas instáveis que roubam elétrons da molécula estável mais próxima para se equilibrarem. As moléculas estáveis mais próximas são aquelas das quais sua derme é construída. Fibras de colágeno, cadeias de elastina, lipídios da membrana celular e fitas de DNA dentro das células da pele. Cada roubo de elétron cria uma nova molécula instável que rouba da próxima, desencadeando uma cascata de destruição molecular que se irradia para fora de cada ponto de contato UV por toda a superfície da sua pele. Centenas de milhares dessas cascatas acontecem a cada minuto de exposição ao sol. A poluição gera as mesmas cascatas no nível da membrana celular. O cortisol, o hormônio do estresse, as gera sistemicamente a partir de dentro. A glicação do metabolismo do açúcar as gera diretamente na rede de colágeno. Sua pele tem seu próprio sistema de defesa antioxidante, uma rede de enzimas e compostos que neutralizam as espécies reativas de oxigênio antes que elas possam iniciar a cascata de destruição. Mas esse sistema de defesa se esgota mais rápido do que o corpo pode reabastecê-lo sob as condições ambientais modernas. E quando está esgotado, a cascata corre solta. O colágeno é rompido, a elastina se quebra, as membranas celulares se rompem e os mecanismos de reparo do DNA ficam para trás. O resultado visível é o que você vê no espelho e descreve como envelhecimento. Mas não é envelhecimento. É destruição oxidativa, e a destruição oxidativa pode ser interrompida. O complexo OPC do óleo de semente de pinheiro é o mais potente eliminador de radicais livres, já isolado de uma fonte vegetal, medido em 50 vezes a atividade antioxidante da vitamina E e 20 vezes a da vitamina C em testes ORAC padronizados. Quando aplicadas topicamente, as OPCs penetram em toda a espessura da epiderme e se depositam na derme, onde interceptam as espécies reativas de oxigênio no ponto de geração antes que a cascata de destruição possa começar. O ensaio da Skin Pharmacology and Physiology mediu marcadores de dano oxidativo na pele tratada em comparação com o placebo em 4 e 8 semanas. O grupo tratado apresentou uma redução de 34% na peroxidação lipídica, a destruição oxidativa das gorduras da membrana celular e uma diminuição mensurável na atividade da enzima MMP, as enzimas que rompem o colágeno ativadas por cascatas de radicais livres. A pele não foi apenas protegida, o processo de destruição existente foi retardado em nível molecular. Não é isso que um creme anti-envelhecimento de 70 horas faz.
É isso que um frasco de 3 Hairs de óleo de semente de pinheiro faz todas as noites enquanto você dorme. Antes de continuar, preciso parar aqui porque o que você acabou de aprender é um capítulo de um documento que a indústria de cosméticos passou décadas mantendo longe da sua tela. Tudo no que eles enterraram inclui o protocolo de nutrição antioxidante interna, a combinação específica de polifenóis dietéticos que satura a derme com eliminadores de radicais livres de dentro para fora, simultaneamente, enquanto a aplicação tópica atua de fora para dentro, criando uma defesa bidirecional que nenhum produto isolado pode replicar sozinho. Há também o protocolo de pré-exposição aos raios UV, documentado em pesquisas de fotobiologia, que usa a carga oral e tópica de OPC nas 24 horas anteriores à exposição ao sol para reduzir significativamente a cascata de radicais livres gerada pela radiação UV. Informações que a indústria de protetores solares não tem incentivo financeiro para publicar. Além disso, existe o método de otimização do sono, que maximiza a janela de reparo do DNA durante a noite, durante a qual as células da pele corrigem os danos oxidativos acumulados durante o dia, a janela que a aplicação noturna do óleo de semente de pinheiro apoia especificamente. O que a indústria de cosméticos fez para manter este óleo invisível é a parte desta história que deveria genuinamente deixá-lo furioso. O mercado global de cuidados com a pele anti-envelhecimento foi avaliado em 67,2 bilhões ARS em 2023. O hidratante anti-envelhecimento médio custa entre o 35 ARS e os 120 por um pote de 50 ml que dura de 4 a 6 semanas. Sérums anti-envelhecimento premium de marcas de prestígio chegam a os 250 a os 450 por frasco. A alegação ativa de anti-envelhecimento em praticamente todos esses produtos remonta a um de 3 mecanismos: proteção antioxidante, estimulação de colágeno ou aceleração da renovação celular. O complexo OPC do óleo de semente de pinheiro oferece os três simultaneamente em um nível de potência que nenhuma formulação sintética em qualquer um desses potes demonstrou igualar em comparações clínicas diretas. Você não pode patentear proantocianidinas oligoméricas. Elas existem na casca do pinheiro marítimo, nas sementes de uva, na casca de frutas vermelhas e em dezenas de outras fontes vegetais que crescem nas costas europeias e norte-americanas desde antes da incorporação da primeira empresa de cosméticos. Você não pode criar um ciclo de recompra de 6 semanas em torno de um frasco de Urdhais 3 que um cliente aplica por 4 meses. Você não pode preencher o espaço do balcão de cuidados com a pele de prestígio com um produto que custa SAS 3 ARS e supera tudo na prateleira atrás dele. Então, a indústria de cosméticos fez o que sempre faz quando uma solução permanente e barata ameaça uma solução temporária e cara. Ela pegou a química ativa, deu a ela um nome comercial proprietário, Pycnogenol, registrou patentes sobre o processo de extração e padronização, em vez da molécula em si, e começou a vender extrato padronizado de casca de pinheiro marítimo em forma de cápsula e sérum aos $40 por frasco. A molécula em seu interior é idêntica à que está em um frasco de os 3 RAU de óleo de semente de pinheiro. A margem de lucro existe porque a marca existe. E a marca existe porque a indústria precisava dominar a conversa sobre um composto que não podia patentear. Puxe a lista de ingredientes de qualquer sérum anti-envelhecimento premium que contenha pycnogenol e você encontrará a mesma química OPC que os guias iroqueses de Jacques Cartier extraíram da casca em 1535. A única diferença é o rótulo, o design do frasco e o número com um cifrão na frente. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o envelhecimento oxidativo do que 99% dos clientes que estão em um balcão de cuidados com a pele de prestígio neste momento. Agora, aqui está exatamente o que fazer. Vá a qualquer loja de produtos naturais ou varejista natural online e compre óleo de semente de pinheiro 100% puro prensado a frio. Ele também pode estar listado como óleo de semente de Pinus strobus ou óleo de semente de pinheiro marítimo. O rótulo deve dizer prensado a frio, pois a extração por calor
desnatura o complexo OPC, que impulsiona todos os mecanismos documentados na pesquisa. Um frasco de 30 mmol custa entre os 3 war Schule 7 dólares e é suficiente para 3 a 4 meses de aplicação noturna em todo o rosto. Todas as noites, após a limpeza, aplique 2 a 3 gotas de óleo de semente de pinheiro nas pontas dos dedos e pressione-o na pele usando a parte plana dos dedos na testa, bochechas, mandíbula e pescoço. Trabalhe em movimentos ascendentes, mantendo uma pressão suave por 5 segundos por área para estimular a absorção na derme, em vez de deixar o óleo na superfície. Para a deposição máxima de OPC na derme, aplique na pele ainda ligeiramente úmida da limpeza. O gradiente de umidade atrai o óleo para as camadas mais profundas de forma mais eficaz do que a aplicação na pele seca. Preste atenção especial às áreas com maior histórico de exposição aos raios UV. A testa, a parte externa das bochechas, a ponte do nariz e as costas das mãos, pois essas são as zonas com a maior carga de dano oxidativo acumulado e as que mais têm a ganhar com a entrega consistente de OPC. Aplique todas as manhãs, também antes do FPS, para depositar uma camada de defesa antioxidante OPC na superfície da pele antes que a exposição aos raios UV comece. A aplicação matinal não precisa ser pesada. Uma gota pressionada levemente no rosto é suficiente para estabelecer a camada de interceptação de radicais livres que reduz a cascata iniciada pelos primeiros minutos de luz do dia. Para peles severamente danificadas pelo sol, com linhas profundas e pigmentação estabelecidas, aguarde 90 dias de aplicação consistente 2 vezes ao dia antes de avaliar a melhora estrutural. A textura da superfície e a luminosidade respondem em 30 dias. A recuperação profunda do colágeno é medida em meses, não em semanas, porque o dano que a criou se acumulou ao longo de anos. Uma mulher de 52 anos em Lyon, na França, começou a aplicação de óleo de semente de pinheiro 2 vezes ao dia, após ler os resultados do ensaio de farmacologia e fisiologia da pele em uma publicação de saúde natural. Ela convivia com danos solares visíveis de 2 décadas de trabalho ao ar livre. Em 6 semanas, ela descreveu a textura de sua pele como visivelmente mais suave e sua tez como mais brilhante do que havia sido em anos. Em 12 semanas, um colega que a conhecia há 15 anos perguntou o que ela havia mudado. Ela havia mudado uma coisa: um frasco de 4 halas de óleo de semente de pinheiro prensado a frio, aplicado 2 vezes ao dia, todos os dias, por 3 meses. Jacques Cartier viu 25 homens moribundos se recuperarem em 14 dias, a demonstração mais extrema de colapso celular oxidativo a que um corpo humano pode sobreviver. E ele anotou tudo no diário de sua expedição em 1535. O professor Masquelier deu o nome químico a isso em 1948. O ensaio de farmacologia e fisiologia da pele confirmou isso em um estudo duplo cego, controlado por placebo, que qualquer dermatologista do mundo pode ler agora mesmo. O composto é real. O mecanismo é documentado. O óleo custa as 3 royals. O que a indústria de cosméticos fez não foi enterrar a ciência. A ciência era sólida demais para ser enterrada. O que eles fizeram foi renomeá-la, reembalá-la e vendê-la de volta para você por 40 vezes o custo dentro de um frasco de marca projetado para fazer você esquecer que a mesma molécula existe em um frasco de Usarin 3 Hollis na prateleira do corredor ao lado. O envelhecimento precoce não é inevitável, é destruição oxidativa. E a destruição oxidativa tem uma solução documentada, acessível e permanente que um explorador francês do século XVI viu funcionar em tempo real em um rio canadense congelado. Essa solução ainda custa os 3 hares. Sempre custou os 3 hares. Sempre custará os 3 porque nenhum escritório de patentes pode cobrar uma taxa de licenciamento de um pinheiro. Se esta história mudou a maneira como você olha para os produtos caros em seu armário, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história e a ciência que as grandes indústrias tentaram manter escondidas. Comece a recuperar sua saúde e seu futuro hoje.
O próximo cofre de segredos será aberto em breve, e o que encontramos é ainda mais significativo. Obrigado por assistir.